Olá, galera, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a professora Carla Viana. Vou trabalhar com vocês as disciplinas de Fundamentos da Educação e Legislação Educacional. Então, vamos começar do começo. Redundante, né? Mas é isso aí. Vamos começar falando sobre Constituição Federal. Ao longo, né, da trajetória, ao longo das várias mudanças e atualizações que a gente percebe nas legislações, principalmente aí, aqui é o nosso foco, o foco do magistério, as legislações que envolvem o magistério em si, nós temos muitas atualizações, muitas mudanças ao longo dos anos. Esse ano mesmo nós tivemos alterações significativas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Brasileira de Inclusão, no próprio ECA, mas tudo começa com a Constituição Federal. Todas as leis, todas as legislações que embasam a educação, elas precisam estar em acordo com a Constituição Federal e precisam partir da Constituição Federal. Não podem ir contra, não podem ir de encontro à Constituição Federal. E sim, né, estar de acordo com a Constituição Federal. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre isso. No material de vocês, eu deixei o link, caso vocês queiram acessar a lei na íntegra e um resumo dos pontos mais importantes daquilo que mais costuma cair nas provas de magistério. Então, vou compartilhar com vocês agora a lei. Então, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês bem no comecinho? Tudo precisa partir da Constituição Federal. A gente precisa entender a Constituição Federal, porque uma lei que ela vai contra, ela é inconstitucional, ela não pode ser válida. Então, começando aqui a nossa Constituição Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional. Com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, já de cara no preâmbulo, a gente consegue perceber palavras-chave aí do que vem a ser a Constituição de 88, chamada de a nova Constituição, uma Constituição com um valor mais democrático, com valores fraternos, contra o preconceito. E essas palavras do preâmbulo, elas nos dizem muito sobre a educação. Embora esse preâmbulo aí fale de uma forma geral, mas são palavras importantíssimas na educação, porque é onde se funda, se baseia toda a Constituição Federal. E principalmente nas provas que têm redação, questões discursivas, essas palavras são muito importantes. Eu não sou professora de língua portuguesa, mas eu procuro trazer dicas para vocês também na parte discursiva. Por quê? Porque às vezes a gente tem, às vezes não. Neste curso você tem os melhores professores de língua portuguesa, né? E vão trazer aí para vocês o embasamento teórico da parte de língua portuguesa, como você organizar uma estrutura, como você montar uma discursiva, montar uma redação, mas você precisa ter um embasamento teórico do tema que você está discutindo. No caso, na área da educação. Como foi, por exemplo, a Prova Nacional Docente, que trouxe a questão do idadismo, né, do etarismo. Você pode ter uma organização para a construção de um texto dissertativo maravilhoso, mas se você não domina o assunto, fica difícil você encaixar. Então, em cada aula, eu vou procurar dar dicas para vocês, né, de como fundamentar essas questões, porque a parte de língua portuguesa vocês vão ter maravilhosamente bem. Porém, a gente precisa focar também no conteúdo da teoria. Então, são palavras importantíssimas. Artigo
primeiro dos princípios fundamentais. Toda parte da educação, ela precisa também ter como princípios fundamentais os mesmos da Constituição Federal. Porque senão vai estar batendo aí, ó, vai estar contra e não pode. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, ou seja, estados, municípios e Distrito Federal, né, e a União precisam andar sempre juntos, um colaborando com o outro. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, aí, quais são os objetivos? Aquilo que é o foco maior. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, por exemplo, na prova nacional docente, nós poderíamos citar, né? Por exemplo, que a Constituição, ela promove, de acordo com a Constituição, um dos seus objetivos é promover o bem de todos, sem nenhum tipo de preconceito, inclusive em relação à idade. Então, tá vendo como as palavras podem ser usadas, bem aproveitadas? Então, vamos para o artigo 4º. Não se desesperem, não vou ler a Constituição toda ela com vocês. Eu vou ler as partes principais e depois a gente já vai direto para a parte que fala da educação. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O título 2, ele busca aí, né, os direitos e deveres, tanto individuais quanto no coletivo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos seguintes termos. Então, galera, não quer dizer que esses direitos são para uns e para outros não. São para todos. Por exemplo, o ECA, ele traz pra gente, né? O que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm uma lei específica, mas não é porque existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças e adolescentes não têm todos esses direitos conforme consta na Constituição Federal. Além de tudo que tem na Constituição Federal, ainda tem o ECA. E aí, quando a gente chegar lá na aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês vão lembrar dessa fala aqui. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é importante. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
né? Eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falo. Então, é livre a manifestação do pensamento, porém, eu preciso dizer, né? E a fala, quem é que está falando? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, da mesma forma que eu tenho o direito de falar, e esse meu direito, se ofender alguém, né? Esse alguém pode reclamar e eu posso ter o direito à resposta. É inviolável, ou seja, não pode ser negado, ninguém pode violar a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aí vai de acordo com cada religião. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém, aqui no item 8, ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada por lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, cada um, né, tem o direito aí à sua privacidade, à sua honra, à sua imagem. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação ou instrução processual e penal. Então, não pode chegar uma carta na minha casa no seu nome, por exemplo, e hoje ninguém mais manda carta, né? E eu abro ou eu gravo uma conversa sua sem autorização. Não pode. Todos podem reunir. Opa, pulei uma aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, por exemplo, eu quero ser médica. Tudo bem, é livre o exercício de qualquer trabalho, mas para eu ser médica, eu tenho que me formar em medicina. Né? É livre o exercício de qualquer trabalho, desde que você esteja ali dentro da lei específica para aquele trabalho. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigindo o prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associações para fins lícitos, vedadas de caráter paramilitar. A criação de associações, e na forma da lei, é de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a transferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial, ok? E aí, né, vão seguir aí falando outras particularidades que não entram agora na parte da educação. Então, fazendo aí essa apresentação básica, o início da Constituição Federal, nós vamos pular para o artigo 205. E no material de vocês, eu coloquei um resumo de tudo que eu estou falando aqui, para que quando vocês forem fazer o simulado, vocês possam consultar, né, possam aí tirar as dúvidas, e é um material que você pode guardar para consultar sempre que necessário. Então,
além do link da lei, vocês têm aí um resumo no material da aula de hoje. Opa, vamos lá? Pulei. E aí vem um capítulo, né? O capítulo 3 que vai falar da educação, da cultura e do desporto. Seção 1, da educação. E agora, galera, presta atenção. Quando a gente fala em educação, e aí quando a gente for ver a LDB, a gente vai ver que é praticamente um copia e cola. Por quê? Não podemos esquecer que todas as leis precisam ter como base a Constituição Federal. Artigo 205. A educação é direito de todos e dever do Estado. Esse Estado, tá? A gente pode substituir aí para que vocês possam entender melhor pelo poder público. Então, a educação é direito de todos e dever do poder público, ou seja, o Estado, para que você não confunda com os estados, tá? E da família. Opa, não adianta o poder público, o município, o Estado, a União, oferecer a escola se a família não fizer a parte dela. Então, o poder público e a família precisam caminhar sempre juntos. Assim como, né, a escola depende da família, a família depende da escola para o desenvolvimento do educando. Lembrando que nem todos os alunos vivem ali com o pai e com a mãe. Então, essa família, ela pode se configurar de diversas maneiras. Família, pai, mãe e filhos. Família, avô, tio e criança. Família substituta, que é o caso do guarda, tutela ou adoção. Então, né, nem sempre essa família quer dizer pai e mãe. Por isso, uma outra dica que eu trago para vocês, quando vocês forem fazer uma discursiva, se pedir para falar dessa responsabilidade entre família e escola, cuidado para que vocês não coloquem os pais, a não ser que isso venha no texto de introdução da sua questão discursiva. Por quê? Nem sempre essa família é formada de pai e mãe. Muitas crianças convivem com tio, com avós, com família substituta, muitas crianças vivem em abrigos, em lar temporário. Então a gente precisa estar atento, tá? A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Visando o quê? Com qual objetivo? O pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O pleno desenvolvimento da pessoa é o desenvolvimento da pessoa em todos os aspectos, físico, emocional, cognitivo, que é o principal foco aí da educação infantil. Preparo para o exercício da cidadania é o foco do ensino fundamental. E qualificação para o trabalho é o foco do ensino médio. Muito cuidado aí, eu sempre falo isso. Cuidado! Qualificação para o trabalho. Aqui não tem a palavra mercado de trabalho. Muitas das vezes a opção ela vem dessa maneira para te confundir. Mas você que é aluno aqui da professora Carla não vai se confundir, porque é qualificação para o trabalho. A palavra mercado de trabalho é algo muito específico e direcionado, e ela não consta aqui. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não adianta o aluno ter acesso à matrícula, mas não ter acesso de permanecer. Se ele não tiver material, se ele não tiver como chegar a essa escola, se ele tiver com fome, não tiver uma alimentação adequada, ele não vai conseguir permanecer. Então, é igualdade de condições, tanto para entrar quanto para permanecer. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias. Não existe só um tipo de ideia e concepção pedagógica. Existem escolas tradicionais, escolas confessionais, que têm a ver aí com questões de fé, ritos religiosos. Pode ter escola montessoriana, escola mais voltada para o construtivismo. E dentre as diversidades, escolas montessorianas. Então, existe o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Ao mesmo tempo que existem instituições públicas e privadas. Então, existe junto aí, né? No mesmo município, no mesmo estado, no mesmo país, escolas públicas e escolas privadas. Quais são as escolas privadas? As escolas filantrópicas, aquelas que são mantidas por uma empresa, por exemplo,
Fundação Bradesco, SESI, Senai, escolas comunitárias e escolas particulares. Lembrando que as escolas confessionais, filantrópicas, se elas comprovarem que não tem fim lucrativo, elas podem receber uma ajuda financeira. Somente a escola particular não pode receber, mas a gente vai ver isso mais embaixo, só para eu não esquecer. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Galera, cuidado, porque às vezes na sua questão vem assim: gratuidade do ensino público em qualquer estabelecimento, gratuidade do ensino público em estabelecimentos públicos e privados. Não. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, cuidado com as pegadinhas. Valorização dos profissionais da educação. Então, aqui não envolve só o professor, tá? Cuidado para não cair em pegadinha. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática. Quando a gente fala em gestão democrática, também é gestão democrática do ensino público. Porque se eu tenho a minha escola privada, eu abro uma escola, eu vou gerir, eu vou mandar nessa escola do jeito que eu quero, porque a escola é minha. Agora, se é uma escola pública, ela exige, está na lei, que seja uma gestão democrática. Então, a lei só cobra essa gestão democrática do ensino público. Porém, a gente entende, né? Não sei, se você que está assistindo a minha aula trabalhou algum tempo em escola privada. Eu trabalhei muito tempo em escola privada, escola particular, antes de eu ingressar na rede pública. Eu sou professora do município do Rio. E, assim, uma gestão democrática, ela faz muito bem. Quando todos ali decidem juntos, conversam, isso independente de ser da escola pública ou privada, faz um grande diferencial. Motiva, nos ajuda a. Me fugiu a palavra agora. Nos ajuda a construir um planejamento pedagógico melhor, uma interação com toda a comunidade escolar, com pais, alunos, professores, né? Agora, quando é uma gestão mais autoritária, não participativa, a gente fica meio acanhado, cheio de dedos, com medo, isso que está fazendo está certo, está errado, né? Aquela forma mais aprisionada. Mas a gente sabe que uma gestão democrática, participativa, é maravilhoso. Porém, a lei fala de gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, não existe aí uma idade limite para o término. Ah, fez 60 anos, acabou, não pode mais estudar. Se não concluiu aí até agora, agora não vai mais. Não, tá? É o direito de educação e aprendizagem ao longo da vida. Não existe uma idade limite. Chegou aqui, acabou. Não. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Artigo 207. As universidades, elas gozam de autonomia didático-científica, ou seja, elas têm essa autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade, não separar ensino, pesquisa e extensão. É facultativo, ou seja, as universidades elas podem ou não admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros. É livre, ela pode admitir ou não. Fica a critério, não é proibido. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208.
Aqui a gente não vai falar dos estados, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, não é isso. É o Estado enquanto poder público. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de quê? Quando eu falo do dever do Estado, do poder público, cada um nas suas esferas, municipal, federal, do Distrito Federal, estadual, mas de uma forma geral, o dever do poder público com a educação. Educação básica e obrigatória. Galera, presta atenção aqui. Presta atenção, porque sempre que eu coloco uma pergunta assim, o povo cisma de confundir. A educação básica, ela é formada de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. A educação infantil, ela se subdivide em creche e pré-escola. Então, de 0 a 3 anos, a criança está na creche, 4 e 5, pré-escola. Então, se eu digo para você educação básica, você me diz educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora, meu povo, se eu disser para você educação básica obrigatória, aí eu não posso dizer que a primeira etapa é a educação infantil. A primeira etapa da educação básica obrigatória é a pré-escola, tá? Educação básica começa na educação infantil. Agora, educação básica obrigatória começa da pré-escola. Então, bora lá. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4, ou seja, quando o indivíduo está na pré-escola, aos 17 anos de idade. Então, educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Quando eu digo educação básica obrigatória, primeira etapa pré-escola. Pré-escola, ensino fundamental e depois ensino médio. Outro dever aí do Estado, do poder público, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Galera, cuidado, tá? Não houve atualização deste termo. Se você for escrever, hoje a gente não escreve mais portador de deficiência. Se eu for me referir a alguém com deficiência, eu vou dizer pessoa com deficiência, adulto com deficiência, criança com deficiência, bebê com deficiência, idoso com deficiência, homem com deficiência, mulher com deficiência, mas não se usa mais o termo portador. Se você vir isso numa questão como pergunta, ok. Como opção, ok, porque está sim na Constituição Federal. Porém, se eu for escrever sobre isso, esse tema portador, ele não se usa mais, tá? Eu vou direto, pessoa com deficiência, criança com deficiência, aluno com deficiência, beleza? Educação infantil em creche e pré-escola, tá vendo? Educação infantil, e aí ela se subdivide. Creche não é obrigatório, pré-escola sim. As crianças de até 5 anos de idade. Porque quando ela completa 6, ela vai para o ensino fundamental, para o primeiro ano. Então, se ela completar ali 6 anos até 31 de março do ano vigente, ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Oferta de ensino noturno regular. Mas não um ensino noturno da mesma forma que eu trabalho com crianças. É um ensino noturno adequado às condições e necessidades desse aluno que vai estudar à noite. Atendimento ao educando, ao aluno, em todas as etapas da educação básica. Por meio de quê? Programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Opa! Não é plano de saúde, é assistência à saúde, ok? O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e um direito público subjetivo. Não há critério. Eu não acho que essa pessoa tinha que ter direito à escola pública porque tem dinheiro para pagar uma escola privada. Eu não concordo que aquele tenha direito e esse não.
O acesso ao ensino obrigatório, ou seja, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, é um direito público e subjetivo. E o não oferecimento, a negativa de oferecer, tá? O ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta de maneira irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental e fazer-lhes chamadas e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209 vai falar aí sobre a iniciativa privada. Lá em cima, eu falei sobre a coexistência, existir junto escola pública e escola privada. Então, eu vou abrir uma escola aí no seu município. Beleza. Mas eu não posso simplesmente alugar um prédio ou comprar um prédio, montar uma escola sem cumprir as regras ou daquele município ou daquele estado ou do Distrito Federal que seja. Eu preciso do cumprimento de normas gerais da educação nacional e uma autorização e avaliação de qualidade do poder público. Né? Para abrir uma escola, é preciso que se siga as condições daquele sistema de ensino municipal, federal ou estadual, que seja, né, o tipo da escola. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respectivos valores culturais, artísticos e nacionais, culturais, artísticos, nacionais e regionais. O ensino religioso, atenção, as bancas gostam de cobrar isso, de matrícula facultativa. Então, no momento lá da matrícula, eu posso dizer, olha, eu não quero que o meu filho assista às aulas de ensino religioso, porém a escola tem que oferecer, tá? A matrícula é que é facultativa, dentro da grade normal. Então, por exemplo, o meu filho vai ser matriculado no segundo ano do ensino fundamental e estuda de manhã. Então, o primeiro tempo é português, o segundo tempo matemática, terceiro tempo geografia e o último tempo ensino religioso, ou seja, disciplinas e horários normais, ok? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas no processo próprio de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu for dar aula na modalidade aí indígena, se eu estou lá numa comunidade indígena, eles têm o direito de terem aulas em suas línguas maternas e também a língua portuguesa. Artigo 212. A União, quando eu falo em União, âmbito federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles precisam, a gente viu isso lá no comecinho, se organizar em regime de colaboração, um ajudando ao outro, não é um querendo matar o outro, tá? Igual irmãozinho, sempre falo isso. Um tentando ajudar o outro. Então, estados, municípios, União e Distrito Federal, tem que andar todo mundo, um ajudando o outro, um em parceria com o outro. A União organizará o sistema federal de ensino e os territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva, recebe e redistribui, e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade. Galera, muito cuidado, esse padrão mínimo não quer dizer que eu vá oferecer o mínimo. Quer dizer que existe um patamar ali, que não pode ficar abaixo do que é exigido, tá? Não que eu vá oferecer o mínimo, o resto, mas que existe um mínimo, um padrão ali, em que abaixo daquilo não pode ser, porque senão não será uma educação de qualidade. De ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, o Distrito Federal e aos municípios. E aí, qual é a função de cada um aí? Eles têm que trabalhar em sistema de colaboração, mas qual é a função de cada um? O que cada um vai atuar? Aos municípios, né, atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, os municípios eles têm aí a educação infantil, mas com prioridade o ensino fundamental. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, mas com prioridade o médio. E a gente vai ver isso lá na LDB. De seus sistemas de ensino, a União
os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão definir aí as formas que eles vão se ajudar, que eles vão colaborar. Então, definirão formas de colaboração de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório, ou seja, da pré-escola, passando pelo fundamental, chegando até o médio. A educação básica pública será prioritariamente ao ensino regular. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, eles têm ali, né, a arrecadação financeira e vão redistribuir em relação às escolas. O padrão mínimo de qualidade do que trata, né, o caput do primeiro deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o CAC, que é o custo aluno qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23. E vamos lá. Artigo 212. Essa é uma questão que costumava cair bastante. Hoje em dia, nem tanto, mas vai que cai na sua prova, né? Tá embaçando o meu óculos. Vamos lá. A União, ou seja, o âmbito federal, aplicará anualmente nunca menos de 18%, tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Pode aplicar mais? Sim, mas nunca menos. De quê? Da onde vem esse dinheiro? Da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, desse artigo aqui, o que a gente pode tirar mais importante? União, o mínimo é 18%. Estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos de 25%. Então, vamos lá. Eu estou passando, né, as partes que foram já revogadas, pulando direto para o que é importante e cai no nosso concurso. Então, vamos lá. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos, deixa eu só botar para cá, às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, ou filantrópicas, né? Definidas em lei que. Lembra que eu falei para vocês da coexistência de instituições públicas ou privadas? Então, eu tenho as escolas comunitárias, as escolas confessionais, que têm a ver com fé, religião, as escolas filantrópicas. E elas podem receber recursos públicos, desde que elas comprovem, tá, que não tem fins lucrativos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Colégio Santo Inácio, em Botafogo. Ele é uma escola que cobra mensalidade, uma mensalidade bem alta, tá? Então, o fato de uma escola cobrar mensalidade não quer dizer que ela seja com fins lucrativos, tá? E tudo aquilo que é excedente, que seria o lucro, é reinvestido em benefício da educação. Então, não quer dizer que sempre vá receber. Os recursos públicos são destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Particular, não. Definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativo e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Ou seja, aquilo que sobra não é lucro, tá? O excedente financeiro ele é reaplicado ali em educação. Que assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, encerrou as atividades, não vai funcionar mais. Aquilo que seria o lucro, ele tem que ser reinvestido em outra escola ou devolvido. Os recursos
recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recurso, quando houver falta de vagas ou cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade. Então, a prioridade não é investir nas escolas privadas, e sim na escola pública, ok? Mas pode receber, né, a ajuda do governo? Sim, desde que comprove que não tem fins lucrativos. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. A gente sabe que o PNE, Plano Nacional de Educação, era para ter terminado em 2024. Porém, ele foi estendido até 31 de dezembro de 2025. E ele nasce aí do artigo 214 da Constituição Federal. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação com duração decenal, duração de 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. E qual é, né, aí o objetivo? Qual é o foco? Esse plano de educação tem que levar a quê? Tem que conduzir à erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação em relação à proporção aí do PIB, Produto Interno Bruto. E o artigo 215, ele vem falar aí sobre a cultura. Então, a gente falou sobre educação e eu quero falar um pouquinho sobre a cultura, porque é importante, principalmente se vier caindo algo sobre esse tema, porque cultura e educação andam juntas, né? E vai que você precisa fazer uma prova que tenha uma questão discursiva ou uma redação. Então, é importante entender aqui esse artigo 215. O Estado, ou seja, o poder público, garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado, ou seja, o poder público, protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, né, a gente tem que focar aí. O Estado, o poder público, ele tem que proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. E também de outros grupos que participaram aí da formação do povo brasileiro. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura e suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnico-regional. Artigo 216. E calma, já está acabando. Eu sei que essa parte teórica vai dando uma agonia. Meu Deus, ela não para de ler. Calma, já estamos chegando ao fim. E aí, quando acabar essa aula, você vai parar,
vai fazer o seu simulado sem consultar nenhum material. E aí depois, se você quiser voltar, consultar o material, a teoria, beleza. Mas sempre que for fazer o simulado, lembra de fazer como se fosse o dia da prova. Separa em média aí 3 minutos para resolver cada questão e foco em artigo 216. O que é aí o patrimônio cultural brasileiro? Constituem patrimônio cultural brasileiro e bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, então, esse patrimônio cultural, ele vai incluir o quê? As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Ok? Então, essa introdução aí, quando fala de cultura, é importante a gente ter esse vocabulário, a gente entender, né, um pouquinho, para que possa embasar quando a gente for responder uma questão referente à parte cultural, seja uma questão objetiva ou uma questão discursiva. Então, aqui está o material da nossa aula de hoje. Vem um resumo de tudo que eu expliquei para vocês. Então, vem aqui o link, caso você queira fazer a leitura da lei, né? A leitura seca, como a gente fala, né? A Constituição Federal, como ela é, como eu mostrei para vocês aqui. Esse aqui é o link, e aí tem um resumo, né? A Constituição Federal, chamada de Carta Magna, é um documento fundamental que estabelece as diretrizes e direitos de todos os brasileiros. E aí vem um resumo, caso você queira, né? Fazer um mapa mental, fazer aí um fichamento, os pontos principais de cada artigo que eu expliquei e li para vocês, mas é bom vocês terem aí um material com um resumo, com um passo a passo, com um pingadinho, mastigadinho, para que vocês possam criar um mapa mental, fazer um mapa mental. É muito legal. Para mim, né, e nem sempre que funciona para um, funciona para o outro, mas para mim, mapas mentais são muito bons. Porém, há um estudo que diz que os mapas mentais, eles são muito funcionais a partir do momento que você faz com manuscrito. Papel, caneta, lápis de cor, canetinha, o que você quiser. Quando você mesmo produz o seu mapa mental, você fixa mais, você entende melhor. Então, você pode pegar esse resumo e transcrever, fazer um mapa mental, fazer um fichamento, imprimir, marcar com um marca-texto aí, da maneira que ficar melhor para você. Mas é muito importante que você releia esse material, que você marque, que você faça as anotações pertinentes de acordo com a sua maneira de estudar. Lembrando que quanto mais você escreve, melhor, mais você consegue internalizar, ok? Então, vamos lá. Pular aqui, estou passando porque eu já expliquei o passo a passo, né, de todos os artigos aí. Então, vamos lá. E aí tem o simulado, ok? Então, na próximo vídeo, na próxima aula, a gente vem corrigindo aí o simulado. Lembrando que o ideal é você fazer o simulado sem consultar nenhum material, nem o texto acima, nada, nada, nada. Você faz o seu simulado e depois você consulta, depois você tira as suas dúvidas. Combinado? Então, no próximo vídeo, a gente volta corrigindo o simulado. Lembrando, galera, que se você não consegue fazer 10 questões, faz agora 3.
depois você faz mais 3, mas não deixe de fazer. Só assista a correção após a conclusão do seu simulado, porque se você não tentar fazer sozinho, como é que vai ser na hora da prova? Ok? Então, eu te espero no próximo vídeo da correção. Até a próxima e sucesso aí na sua trajetória!